Olá pessoal, aqui é o Jailton e é um prazer falar com você. Se você é um aluno, um estudante de programação, você que já de alguma forma já tentou aprender a programar de todos os jeitos e você não conseguiu, eu quero te apresentar uma ferramenta incrível que vai fazer com que você consiga aprender a programar em 3 meses. É exatamente isso que eu estou dizendo, em 3 meses. Quero apresentar aqui para você o nosso projeto Mentoria. Então fica comigo até o final para você entender passo a passo como que esse projeto funciona e como esse projeto pode mudar a sua vida, fazendo de você um programador e ganhando dinheiro com isso, beleza? Então vem comigo. Primeiramente, o que é o projeto Mentoria? O projeto Mentoria é um processo de aprendizado em que eu irei ensinar você a desenvolver sistemas sozinho do começo ao fim. Para isso, nós iremos utilizar uma plataforma de estudo, o método Ágora de ensino e um conjunto de cursos necessários para que você consiga sair do zero até o final, até o nível de programador. Pessoal, eu passei praticamente 8 anos estudando a melhor forma de ensinar programação e eu cheguei nesse formato que eu vou apresentar aqui para você. Então, se prepara para mudar a sua vida, se prepara para mudar a forma como você estuda programação. Você não precisa aprender aquele monte de coisa. Existe uma sequência lógica, existem alguns princípios que se você dominar esses princípios, você consegue programar. E mais, não importa se você não sabe nada de programação ou se você já é programador, o método funciona para todo mundo. Então vem comigo que eu vou te apresentar aqui em detalhes, ok? Beleza, como é que funciona? O nosso projeto Mentoria Completo, né? Nós temos um projeto Mentoria Completo, ele é composto de 2 partes. A primeira parte nós chamamos de formação. É nessa parte que nós vamos fazer com que você aprenda a desenvolver os seus projetos sozinho em 3 meses. Ou seja, você vai se formar, você vai conhecer todas aquelas estruturas que você realmente precisa para aprender a programar. Aí nós temos a segunda parte da mentoria completa, que é tornando-se um profissional. Uma vez que você já se formou, chegou a hora de você se tornar profissional, ou seja, ampliar o seu conhecimento. Aí nessa parte da mentoria, você vai ganhar experiência como programador. E para isso nós iremos desenvolver diversas soluções para o mercado de trabalho, tais como emissor de NFE, loja fiscal, ERP, PDV, muitas outras coisas. É nessa parte da mentoria que você vai criar suas aplicações para comercializá-la, ou seja, para você ganhar dinheiro aí com programação, beleza? Só que nesse vídeo eu quero focar, para entender melhor, para que você possa entender melhor, vou mostrar aqui para você um resumo do que é a nossa linha do conhecimento, né, que chamei de conhecimento. Observa que ela é dividida em 2 grandes partes. Essa parte aqui é a parte da formação e essa parte aqui é a parte da se tornando profissional. Beleza? Eu vou focar nesse vídeo para falar exatamente aqui da parte 1, que é a parte da formação. Ou seja, como você vai se tornar um programador em 3 meses saindo do zero. Beleza? Então vamos lá. A formação, né, o processo de formação, a formação PHP, ela é composta de 2 partes. Então, existe uma parte chamada formação PHP e essa parte, para você se tornar um programador, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, nós chamamos de Aprenda a Programar em 3 meses. Essa parte aqui é a parte do conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, para você se tornar um programador profissional, você precisa de 2 coisas. A primeira coisa é o conhecimento e a segunda coisa é a experiência. Então, dentro da formação PHP, você tem 2 momentos. O primeiro momento é o momento da formação, ou seja, onde eu vou apresentar para você o conhecimento. Aqui eu organizei tudo o que você precisa para você, de fato, entender a estrutura, a essência da programação. São os detalhes, são as partes teóricas, tá? E depois que você se forma, aí nós temos a parte da experiência, que é onde eu vou ensinar você a programar sozinho. Como é que isso está dividido? Está dividido o seguinte, na primeira parte, aprendendo a programar sozinho, nós dividimos essa parte em 5 etapas. Em cada uma dessa etapa, nós temos um objetivo específico. Por quê? O nosso foco aqui, pessoal, não é apresentar para você diversas teorias, diversos cursos teóricos que vão, de alguma forma, se tornar cansativo. Não. O nosso foco é fazer com que você alcance determinados objetivos. Eu estudei e eu entendi que existem alguns princípios de programação que você precisa conhecer e dividi esses princípios chamando de
objetivos. Então, cada etapa nós temos um objetivo específico, que se você entendendo esse objetivo, você vai montando dentro da sua cabeça aquilo que você realmente precisa para desenvolver qualquer projeto. E aí, na primeira etapa, eu vou ensinar você a pensar como programador. Se você não sabe nada de programação, aqui o nosso objetivo é fazer com que você aprenda a pensar, a resolver problemas de programação. Na segunda etapa, eu vou apresentar para você a lógica de programação, ou seja, aqui que você vai conhecer o PHP, a estrutura básica do PHP. Lembrando que a forma como este curso foi lançado, foi organizado, é impossível você não aprender. Não são cursos, não são aulas jogadas. Tudo tem uma sequência lógica, tudo tem um passo a passo, tudo foi organizado para que você realmente consiga desenvolver. Na terceira etapa, nós vamos então conhecer os fundamentos da linguagem PHP. Na quarta etapa, você vai então aprender o que é banco de dados, como trabalhar com banco de dados, como trabalhar com modelagem de dados. E, por fim, na quinta etapa, nós vamos juntar tudo isso e eu vou mostrar para você como aprender a programar. Eu vou te ensinar a programar e assim você vai se formar. Então, o nosso foco ele será em objetivos específicos, como eu disse, e não em quantidade de assuntos estudados. A gente não joga aqui para você aquele monte de teoria, tá? Por exemplo, vamos supor que o seu objetivo seja entender o funcionamento dos operadores. Então, se o nosso objetivo é esse, então nós vamos precisar de uma parte teórica, onde eu vou apresentar o que são, estou dando um exemplo aqui, o que são operadores, para que eles servem e tal, e aí nós vamos ter exercícios práticos para que você possa entender aquele objetivo, alcançar aquele objetivo. E aí nós vamos ter exercícios para fixar a parte teórica, exercício de validação para saber se realmente você entendeu, exercícios extras, caso você não consiga compreender. E, por fim, se você travar em qualquer um dos objetivos, existe, só para entender, existe uma plataforma onde você vai entrar nessa plataforma e o sistema vai organizar aqui para você. Não é aleatório. Então, se você tiver travado em qualquer uma dessas etapas, que são essenciais, você pode me chamar ou eu vou fazer uma intervenção. Eu vou convidar você para fazer um Meet, vou explicar para você até que você consiga atingir o objetivo, de forma que você nunca fica travado. E mais, como nós temos objetivos específicos, se você travar em algum objetivo, a gente vai saber exatamente onde você está travando, o que faz com que você nunca passe para um objetivo sem, de fato, ter compreendido o objetivo anterior. Juntando tudo isso, no final, nós então vamos ensinar você a programar. Então, essa é a primeira etapa, a etapa do conhecimento, a etapa onde eu vou ensinar você a programar. Pessoal, tudo aqui tem muitos exercícios práticos, muitas coisas para você, de fato, compreender tudo organizado e passo a passo. Passamos essa fase, aí você se forma, você já conseguiu, já entendeu, já aprendeu a programar. Só que aqui nós não temos muitos exemplos de sistemas complexos. Aqui é como se nós pegássemos cada parte de um sistema, né? Esmiuçasse essas partes e depois juntássemos em um sistema. Acabou? Não. Aí vamos para a segunda parte. Nessa parte do curso, eu vou então agora fazer com que você consiga de fato aprender a programar sozinho. Na primeira parte, você entende toda a estrutura. Na segunda parte, você de fato concretiza isso. E aí, nós dividimos em duas grandes partes, que é o quê? Na primeira parte, nós criamos um projeto que eu chamei de controle de estoque. E por que isso? O controle de estoque é um projeto que tem um sistema, digamos assim, que tem regras claras. Todo mundo sabe quais são as regras do controle de estoque, tá? Então, fica fácil de compreender. Então, para que eu pudesse ensinar para você diversas soluções de programação que você vai usar para todos os seus sistemas, eu vou usar como base um único sistema, controle de estoque. E vou fazer 10 variações desse sistema para ficar como base quando você for desenvolver qualquer projeto. Lembrando sempre que todos os projetos que tem aqui, existe dentro da plataforma algo que vai fazer com que você consiga desenvolver tudo isso sozinho, tá? Então, por exemplo, em relação ao projeto de estoque, o primeiro, eu vou ensinar você a estudar, a aprender SQL na prática. A linguagem SQL é essencial, né, para você trabalhar com um banco de dados.
Na parte 1, onde eu ensino você a aprender a programar em 3 meses, eu ensino a parte teórica de SQL. Só que aqui nós vamos fazer muitos exercícios práticos para você destravar e, de fato, entender como funciona. E mesmo que você, vamos supor, eu esqueci determinada coisa, vai ficar aqui para você, e quando você estiver desenvolvendo qualquer sistema, tá? Você pode voltar para cá e entender o padrão. Por quê? Porque eu criei diversas SQLs que são as mais utilizadas, digamos assim. Então você vai ter sempre alguma referência. Aí depois você vai aprender a programar PHP no padrão MVC, ou seja, aqui você vai aprender a montar um sistema do começo ao fim sozinho. Nessa parte aqui, como a gente já estudou SQL, fica mais fácil, você vai aprender do começo ao fim, você vai desenvolver esse projeto sozinho. Pronto, esse padrão está pronto? Beleza, aí a gente segue. Depois nós vamos aprender você vai aprender a programação no banco de dados, certo? Você sabia que você pode programar no banco de dados? Eu vou explicar para você o que é trigger, o que é storage procedure, como criar views no próprio banco de dados. E aí nós vamos desenvolver uma aplicação PHP que vai usar essa programação. Tudo isso explicado passo a passo. Tudo isso usando como base o sistema de controle de estoque. Aí vou explicar para você como desenvolver projetos utilizando PHP e jQuery, ou seja, fazer com requisições Ajax. Sabe aqueles sistemas onde você clica no botão, ele salva no banco de dados e praticamente ele não dá um refresh na página? Então, você vai aprender tudo isso aqui nessa parte aqui do curso. Aí depois eu vou ensinar você como montar uma API. Vou dar todo o princípio para você compreender como é que se faz isso. Depois nós vamos consumir essa API. Depois eu vou criar uma biblioteca de funcionalidades, que são o quê? Imagina que você vai desenvolver um sistema. Como é que você faz o upload de imagem? Como é que você trabalha com gráficos? Como é que você gera PDF? Como é que você trabalha com arquivos? Ou seja, são soluções que você vai precisar para todos os seus sistemas. Você entendeu? Então veja, você está aprendendo, você vai ter uma biblioteca de funcionalidades e toda vez que você precisar desenvolver algum projeto, alguma solução, você vai ter aqui disponível para você. E se você não tiver, você fala comigo, a gente coloca até que tenha aqui todas as soluções que você precisa. Então aqui são modelos de programação que você vai aprender a desenvolver sozinho e vai ficar disponível para para que você possa desenvolver os seus projetos, beleza? E aí nós temos uma segunda etapa. Essa primeira etapa é para que você tenha os modelos de programação. Já na segunda etapa, a gente vai começar a desenvolver sistemas completos. Você vai desenvolver sistemas completos. E aí nós temos alguns. Eu vou fazer um jogo chamado Show do Milhão. Por quê? Porque nesse jogo Show do Milhão, nós vamos trabalhar numa única tela. Nós vamos forçar para que você aprenda a trabalhar melhor com requisições Ajax. Você entendeu? Então, tudo foi preparado e organizado. Aí nós vamos fazer um sistema de pizzaria, um administrativo e o cliente. Nós vamos fazer um sistema de agendamento médico para você trabalhar com arrays, porque para fazer agendamento você precisa criar uma tabela complexa para entender trabalhar com arrays, a parte do médico, a parte do cliente, a parte do paciente. E aí nós vamos ter um sistema EAD, tá? Sistema EAD, nós vamos fazer o admin, o campus e a landing page. E nós vamos também ter um sistema de controle de reserva e um sistema de controle de livros. E aí nós fechamos a segunda parte. Então veja, a ideia é que você consiga desenvolver todos esses projetos sozinho. Dentro da nossa metodologia nós temos como fazer com que você consiga. Então, tudo isso são utilizando sistemas práticos, utilizando uma metodologia que o curso não fique maçante e que você consiga ter o prazer de, a cada projeto novo, ter a satisfação de não ter copiado o código, tá? Aqui é proibido você copiar o código. A satisfação de que você vai desenvolver o seu próprio código. Geraldo, mas como isso é possível? Isso você vai saber quando você entrar na nossa mentoria, beleza? E aí, pessoal, terminou isso, você se formou. Aí eu tenho um bônus especial para você. Que bônus é esse? Todo mundo tem um projeto, um sonho. Eu queria aprender a programar porque eu queria desenvolver um sistema para minha mãe, para minha tia, para o meu avô, não sei para quem, para alguém, tá? Então, se você tem um projeto e você não sabe como desenvolver, o que vai acontecer? No final da mentoria, você vai falar comigo, eu vou falar com você e eu vou ajudar você a desenvolver esse projeto sozinho. Na verdade, eu não vou fazer, eu vou orientar você. Por quê? Veja, a ideia do nosso projeto é fazer com que você consiga aprender a programar sozinho, correto? Então, se essa é a ideia,
Quando você tem um projeto seu, as regras de negócio estão claras na sua mente, mas às vezes você não sabe como colocar isso no papel. Então você vai fazer uma mentoria comigo, através de Meet, através de reuniões, do que for necessário. E eu vou conduzir você, ajudar você a montar o projeto inteiro sozinho, tá? Por quê? Isso porque você já vem da nossa metodologia e aí você realiza o seu sonho de desenvolver o seu projeto e daí, pessoal, aí você consegue avançar em um segundo, um terceiro, um quarto e qualquer projeto que vier. Então, a ideia é, de fato, fazer com que você consiga aprender a programar sozinho. Não são cursos soltos, não são aleatórios, existe toda uma metodologia, tá? Como eu disse, eu passei 8 anos organizando isso, tentando encontrar qual é a melhor forma para o aluno aprender a programar. Esse é o nosso projeto Mentoria. Se você quer conhecer o projeto Mentoria, Aprendendo a Programar em 3 meses, aqui abaixo você tem um link. Clica nesse link, você pode falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, pessoal, e assim, definitivamente, você vai aprender a programar. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Eu vou dizer para você, não existe nada parecido. Imagina o seguinte, imagina você agora, do jeito que você está. Existem alguns alunos, né, que falam que tem vergonha de ter se formado e não sabem programar. Existem pessoas que já estão em certa idade, querem mudar de profissão, mas não sabem como programar. Existem pessoas que já compraram diversos cursos e fica tudo enrolado e estuda um, depois não entende, desiste. Talvez seja o seu caso. Existem diversas situações. Mas uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte, do jeito que você tá aí, você vai entrar na mentoria e você vai sair daí um programador em 3 meses. Pode ser menos, pode ser mais, mas você vai sair um programador. Imagina isso, imagina você ter essa certeza. Outra coisa, eu vou estar sempre acompanhando você, ajudando naquilo que de fato for necessário. Beleza? Então, qualquer coisa, aqui abaixo você tem o meu contato, você clica no botão e qualquer coisa é só falar comigo, beleza? Obrigado pela sua atenção e venha conosco participar desse projeto incrível. Um grande abraço e até mais.